outro semelhante a esse, amar ao próximo como a si mesmo. Isso resume, meus irmãos, toda a lei de Deus. Quando Deus deu os 10 mandamentos, quando Deus deu a lei de Moisés por completo, ela poderia ser resumida em amar a Deus e amar ao próximo. E é por isso que a Bíblia diz que o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Porque o amor é o que Deus espera de nós. O amor é o caminho excelente, como pregamos há 2 semanas atrás. E temos ensinado a cada um dos irmãos aqui nessas mensagens, que esse texto, ele não é um mero poema. Ele nem é construído em verso. Quando você lê a Bíblia, principalmente as versões mais recentes, aquilo que está em poema na Bíblia, eles colocam em verso. Nem em verso ele está construído. É um texto doutrinário que Paulo escreveu para uma igreja. Então, quando Paulo fala sobre essas características do amor que temos meditado, tanto nos devocionais e também nas mensagens, Paulo não está trazendo uma expectativa irreal, ou não está compondo uma canção, ele não está com poemas, com coisas abstratas, longe demais. Ele está falando sobre uma expectativa realizável, possível de ser vivida. Quando dizemos que esse é um texto de ensino, estamos referindo isso. Não é algo vago, poético, abstrato, é algo real, concreto, e que Paulo esperava daquela igreja. E portanto, nós deveríamos olhar com a mesma atenção para esse texto. Semana passada nós falamos sobre a linguagem do amor, o dialeto do amor. Que todo dom de comunicação, que toda linguagem, seja ela humana ou sobre-humana, se você é alguém que tem talento na comunicação, se expressa muito bem, é o que o apóstolo Paulo está dizendo, ou se você tem da parte de Deus a capacidade de falar uma língua espiritual, recebeu um dom de línguas, como ele menciona aqui, língua dos homens ou língua dos anjos, não entro no debate do que é que ele está falando aqui, mas Paulo está dizendo que essas coisas, elas sem o amor, elas não fazem cada um de nós diferentes de um prato que retine, de um gongo, ou de um som sem sentido nenhum. Aqui o apóstolo Paulo então, no versículo 2, ele caminha para falar sobre a inteligência ou a sabedoria do amor. Porque um dos dons muito valorizados naquela igreja, meus irmãos, era o dom de profecia. Eu sou muito grato a Deus, porque já recebi da parte do Senhor, através de pessoas, palavras proféticas. E também já fui usado pelo Senhor para derramar uma palavra na vida de alguém. Isso eu louvo ao Senhor, porque esse dom, na verdade todos os dons, e essa é a grande questão que Paulo está dizendo aqui, quando ele coloca o capítulo do amor, entre 2 capítulos que falam sobre os dons, é que os dons existem para abençoar o outro. Enquanto a igreja de Corinto havia pessoas que faziam dos dons, das capacidades que receberam do Senhor, do carisma que receberam do Senhor, faziam dos dons uma plataforma, faziam dos dons um motivo para segregar os irmãos, faziam dos dons algo para afastar. Paulo está dizendo que vocês estão fazendo o oposto. Os dons aproximam, os dons conectam, os dons fortalecem, os dons dão as mãos uns aos outros. E é por isso que não há hierarquia de dons. E o apóstolo Paulo ele faz questão de dizer que procurem aqueles dons que podem edificar aos outros. Paulo deixa claramente que esses dons, capazes de edificar a outras pessoas, esses sim são superiores. Por causa dos dons em si? Não. Porque os dons que servem são amor. Amor também é quando meus dons, quando aquilo que eu recebi da parte do Senhor, serve a outras pessoas. Amor é quando eu recebi um punhado do que quer que seja e ele não está na minha mão, ele está compartilhado para outras pessoas. Muitas figuras há naquela parábola dos talentos. Quem conhece a parábola dos talentos? As pessoas associam a dinheiro, as pessoas associam a talentos mesmo, embora talento ali é uma unidade de medida, não é talento no sentido de aptidão, de capacidade. Mas ali, de fato, há um ensino a respeito de coisas que alguém recebe. É uma parábola sobre a mordomia de um modo geral, dos seus dons, dos seus talentos, do seu dinheiro, do seu tempo, da sua saúde, do seu corpo físico. Ali é uma parábola sobre a mordomia de um modo geral. E meus irmãos,
A boa mordomia, de acordo com a Escritura, é ter todas as áreas da nossa vida rendidas ao amor a Deus e ao amor ao próximo. Uma das maiores pregações que eu já ouvi na minha vida não veio de Paul Washer, embora eu já ouvi muitas pregações de Paul Washer, não veio de John Piper, que eu amo ouvir John Piper, porque parece que ele está sempre, parece que John Piper, que a pressão dele é 11 por 10, 11 por 10 não, 11 por 7, 12 por 8 no máximo, porque ele prega numa calma. John Piper é uma benção. Não veio de John Wesley ou de que quer que seja. Uma das maiores pregações que eu já ouvi na minha vida e que moldou a forma como eu enxergo o amor a Deus foi pregada pelo pastor Danny. Ele pregou aqui uma mensagem que talvez alguns aqui ouviram esse dia. Eu sou o terceiro. Quem aqui lembra dessa mensagem? Aquela mensagem mudou a minha forma de enxergar o amor de Deus e o amor ao próximo. Então, o que é que significa isso, né, pastor? Eu sou o terceiro. O título da mensagem envolvia a ideia de que o meu primeiro amor é a Deus, que em segundo lugar na minha busca de servir ao Senhor está o próximo, e que eu sou o terceiro. Eu saí nesse dia, a princípio, um pouco revoltado, porque a gente sempre se acha muito bom, né? A gente sempre se acha muito obediente à palavra, até que a palavra vem e encontra a gente de calças curtas. E eu fui pego de calças curtas nesse dia, saí um pouquinho revoltado. Não disse nada ao pastor não. Pastor Dente, se eu for ouvir essa mensagem, viu? Tá tudo na paz hoje em dia. Mas eu lembro que quando eu voltava para casa, nessa época eu morava aqui na Rua Bahia, bem pertinho da igreja, né? Flávia passou esses dias conosco, né? Viu que a gente não mora mais tão pertinho da igreja. Mas eu voltava para casa com Maíra meio calada assim e pensando, rapaz, que nada a ver, tem nada a ver isso aí. Isso aí não tem nada a ver, isso não é comigo não. Mas aí o Senhor falou, foi ministrando essa palavra. Por isso, meus irmãos, você deve entender, toda vez que você recebe uma palavra, seja do pastor Davi, de um outro pregador, não fica com ela só no domingo não, vai ruminando aquilo ali. Ao longo dos dias o Senhor falou ao meu coração, de fato eu sou o terceiro. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento. Essa expressão usada pelo apóstolo Paulo, ela não é à toa. Eu acho que você deve lembrar que semana passada eu falei que Paulo estava aqui também lidando com um contexto no qual a cidade de Corinto estava imergido. A igreja de Corinto estava em uma cidade, estava inserida em um mundo cuja época se espalhava, na época de Jesus e dos apóstolos, se espalhava pelo Império Romano aquilo que os historiadores chamam de religiões de mistério. Adoração a Ísis, por exemplo, deusa egípcia, adoração a outras divindades ali mesopotâmicas, enfim. E para essas religiões que levam esse nome, o mistério era muito importante. Tanto é que elas se chamam religiões de mistério. E em que se fundamentava essa ideia? De que havia ali naqueles círculos religiosos pessoas que tiveram acesso a um conhecimento mais elevado. Pessoas dentro daquelas religiões, fossem eles sacerdotisas, profetas, pregadores ambulantes daquelas determinadas religiões, né, encantadores, magos, essas pessoas, elas detinham um conhecimento superior. E a ideia de mistério era muito comum, porque você tinha pessoas iniciadas, pessoas elevadas, pessoas que tinham um contato sobrenatural diferente com a divindade. E aí qualquer pessoa que quisesse, quem aqui talvez já deve ter visto filmes de cultura grega, tinha ali uma pessoa que queria saber como é que ia ser o futuro dela, até hoje tem isso, né? E aí tinha lá um oráculo. A pessoa queria saber o que iria acontecer, ela procurava um oráculo, que era essa pessoa responsável por predizer o futuro, porque ela tinha acesso a um conhecimento especial. E Paulo, sabendo que aquela igreja estava inserida naquela realidade, onde esses cultos de mistério ainda aconteciam, ele sabia que as pessoas que receberam o dom de profecia, que receberam a capacidade de revelar coisas da parte do Senhor, receberam do Espírito isso, elas podiam cair no erro de achar que elas eram como os oráculos, sacerdotisas, como aqueles líderes da religião de mistério. Eu tive acesso a um conhecimento superior.
logo isso me faz superior. Eu fui usado por Deus para trazer uma palavra para alguém, para revelar algo da parte do Senhor. Às vezes eu estou orando, eu digo: Senhor, manda umas irmãs no coque aqui para a igreja, mais umas. É bom, dá aquela estremecida, né? Quando eu vou dizer um negócio aqui. Então, Paulo está dizendo que essas coisas, essa capacidade de revelar aquilo que está oculto, né, como Ágabo fez, por exemplo, uma determinada ocasião ele pega, né, as pessoas têm dificuldade com o termo ato profético, né, eu também tenho dificuldade com o termo ato profético, mas o que Ágabo fez meio que se classifica como uma atitude profética, vamos dizer assim. Ele pega o cinto do apóstolo Paulo, amarra a mão do apóstolo Paulo e diz: olha, assim como esse homem aqui está sendo amarrado agora, ele vai ser levado para Jerusalém, vai ser julgado pelas autoridades judaicas. O próprio Ágabo, que figura, hein? O próprio Ágabo, estando em Antioquia, ele prevê que haveria uma fome, e isso ajuda a igreja a se preparar para dar assistência aos necessitados. Ou seja, essa capacidade de trazer ao conhecimento, a revelação, trazer à luz algo que antes não era conhecido. E nem sempre se manifesta assim, de um modo tão expressivo, como foi no caso de Ágabo, como é às vezes em alguns casos até hoje. Às vezes se manifesta em um conselho, às vezes se manifesta em uma palavra. Há na Escritura o dom de palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Muito semelhantes, mas na prática uma diferencia da outra, porque enquanto uma ela traz algo a mais que ainda não era conhecido, que não era percebido, a outra vem acompanhada de um conselho. José do Egito recebeu capacitação de Deus para interpretar o sonho de Faraó, trazer luz, trazer conhecimento ao sonho que o Faraó teve das vacas magras, das espigas magras, das vacas gordas, das espigas cheias. E aí ele revela o sonho, mas não fica apenas na revelação, na explicação do que se tratava aquele sonho. Ele dá um conselho: Faraó, escolha um homem que seja capaz de administrar os recursos no tempo dos 7 anos de fartura, para que o povo sobreviva nos 7 anos de seca. Aí o Faraó: muito bem, eu não conheço nenhum que seja que nem você, pode ir. Lá na mão, a missão. Às vezes as pessoas chegam para o pastor assim e dizem: pastor, rapaz, olha, a gente podia melhorar essa coisa aqui, ajustar essa questão, traz uma palavra para acrescentar, para agregar. Eu digo: ótimo, vamos orar, e a partir de hoje você vai me ajudar com isso. Ô, glória, coisa boa quando alguém vem procurar o pastor com uma demanda, né? Porque aí a gente pode ajudar você a participar daquilo que o Senhor está fazendo. Paulo diz que toda essa capacidade de revelar, de trazer à luz aquilo que era antes oculto, e uma fé capaz de mover montanhas, está na segunda parte do versículo. Você sabe, obviamente, que Paulo não pega essa figura emprestada. O próprio Jesus falou, associou fé e montanha. Montanha é algo que está por muito tempo estável, né? Que está há muito tempo onde está. E a fé, na linguagem de Jesus e também na linguagem de Paulo, ela é capaz de mover as montanhas de lugares. Meus irmãos, ontem quando a gente voltou da EBF, a gente jantou e foi assistir um filme, né? Nós três, né? Eu, Maíra e Flávia. Bom, eu sei que o filme envolvia uma caverna, que envolvia viagem no tempo, e é só o que eu lembro, porque eu pesquei várias vezes. Terminou o filme, Flávia disse: eu não entendi nada. Maíra tentando explicar, e foi isso à noite. Não recomendo o filme Gemini, né? Pelo menos não recomendo com sono. As montanhas, elas tendem a estar no lugar por muito tempo, pelo menos é assim, é da natureza das montanhas permanecer onde elas estão. Então, quando Jesus usa a fé como essa capaz de mover montanhas, Jesus e Paulo estão dizendo que a fé, de fato, ela pode mudar realidades que parecem inalteráveis. Quantos de nós já não experimentamos testemunhos assim, de que a morte era certa, o diagnóstico era certo, né? De que aquele veredito já estava estabelecido, e alguém instrumentalizado pelo Senhor disse: não, o Senhor é poderoso para fazer, e aquilo se reverteu. Quantos já experimentaram isso? Como Davi,
manifestou essa fé. Ele chega no acampamento, né, lá no vale em que estão divididos os filisteus e o povo lá de Israel. E está lá um gigante dia após dia fazendo provocação. E o povo de Israel, começar do rei, que era um camarada grande também. A Bíblia diz que Saul, no meio do povo, ele ficava dos ombros para cima. Jogaria tranquilo aí na seleção de basquete brasileira, que não sei se já jogou, vai ter que jogar com os Estados Unidos. Que dificuldade para a gente nas Olimpíadas. Então, todos os dias aquele gigante desafiava o povo. Era um camarada que a lança deles, meus irmãos, a ponta da lança de Golias, em medidas atuais, pesava 7 quilos. Você não faz ideia do que a ponta de uma lança pesar 7 quilos. Vai jogar isso aí. Ele com certeza ganhava muitas provas nas Olimpíadas, inclusive. E aí Davi chega, está todo mundo amedrontado e esperando. E aí o rei está prometendo casar com a filha dele, prometendo isentar a família de imposto. Hoje em dia isso seria um baita de um prêmio. Isentar a família dos impostos. E essa pessoa vai ser condecorada. E aí Davi chega para saber como é que estão os irmãos dele e pergunta, e ele vê o desafio do filisteu, do gigante. É apenas um jovem, mas ele olha e diz: eu não posso aceitar isso. Eu vou lutar contra ele. Isso é realmente fé. E ele vai lá pegar as 5 pedrinhas, que eu já ouvi algumas mensagens, que a pedrinha um é não sei o que, a pedrinha do outro é não sei o que, a pedrinha... Não, as pedras eram pedras, só isso. Davi pegou a confiança, já ouvi uma mensagem assim, pedrinha 1, a confiança. Não, as pedras eram pedras mesmo. Mas de fato, é uma demonstração de fé no Senhor. Paulo diz, meus irmãos, que todas essas coisas, até a capacidade de... E percebam, meus irmãos, que a todo tempo, Paulo está colocando a possibilidade, e eu já disse isso semana passada, que isso estremece meu coração. Paulo está colocando a possibilidade de todos os dons serem exercidos pelo amor. E ele está colocando, na verdade, a possibilidade de todos os dons serem exercidos sem o amor. Se não tiver amor. Se não tiver amor. Ou seja, há pessoas com uma fé gigantesca, que foram usadas por Deus de algum modo, com sua fé, para curar pessoas. Pessoas que foram usadas por Deus para revelar coisas a pessoas, para dar direcionamento, conselho, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. E essas pessoas, essas mesmas que fizeram todas essas coisas, não serem absolutamente nada, que é o que o texto diz. Representar nada, porque não houve amor. Eu quero crer, meus irmãos, que é a respeito destes que Jesus dirá no último dia: eu não conheço vocês. E as pessoas dirão antes: em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome fizemos isso. Jesus vai dizer: eu não sei quem são vocês, vão para longe de mim. Eu não sei você, mas eu estremeço diante dessa realidade, de que é possível fazer muitas coisas, até extraordinárias, e ainda assim ser um desconhecido para Jesus. Eu troco qualquer dom que Deus me deu, qualquer coisa que Deus me concedeu, só por ser conhecido por Jesus. Eu troco qualquer capacidade, qualquer talento, eu troco qualquer recurso, só por ser conhecido por Jesus. Porque isso é o que vai valer a pena no final das contas. É se ele sabe quem nós somos. Essa ilustração sempre é utilizada, né? Todo mundo sabe quem é Neymar. Agora vai lá bater na porta da casa do Neymar, para ver se ele sabe quem é você. Há um outro versículo logo em seguida, que eu acredito, meus irmãos, que particularmente este é o versículo que fala de um modo mais profundo ao meu coração a respeito do amor. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. No devocional de hoje, se você já teve a oportunidade de lê-lo ou de ouvi-lo, fala justamente sobre esse versículo aqui: a entrega do amor. Estamos no ano da entrega. Quem lembra que a gente está no ano da entrega? Muito bem, né? Estamos no ano da entrega. E aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo que nem mesmo a entrega máxima
entregar o próprio corpo para ser queimado, representa coisa alguma se não houver amor. E que alguém pode entregar tudo que tem na sua vida sem amor. Fazer isso sem amor. É possível? É possível. Está colocado como uma possibilidade aqui para nós. Por que esse versículo fala tanto ao Senhor, pastor? Eu, como todos sabem, vim de uma realidade familiar de muitas lutas na área financeira. De uma família muito humilde. E desde muito cedo na igreja, fui ricamente abençoado de várias formas. Eu não sei precisar quantos eventos na igreja eu já participei free, né? Com a graça de Deus, com a ajuda do irmão. Eu lembro de um acampamento, ainda quando eu era da Igreja Batista Central de Arco Verde, a primeira igreja, que uma pessoa com a qual eu nunca tinha falado na igreja pagou o meu acampamento. E eu lembro que quando terminou o final de semana, eu voltei e eu fiquei tão constrangido que eu nunca tinha falado. A irmã Ana, ela talvez nem saiba disso, nem lembre disso. E eu voltei tão constrangido, eu tinha uns 12 anos, foi o primeiro acampamento que eu participei. Inclusive, diga-se de passagem, aconteceu um parênteses aqui nessa história. Nesse acampamento que foi lá em Garanhuns, no 15 de novembro, aconteceu uma coisa assim, que eu fico muito triste que tenha acontecido. Só para ilustrar aqui para você, nunca dormi nas mensagens. Na última mensagem, a última mensagem mesmo, lá na quadra, né, muitos jovens, acho que tinha ali mais de 300 jovens, adolescentes. Eu estava muito cansado, porque eu tinha passado literalmente o dia todo jogando bola e jogando vôlei. Pronto, com essa altura aqui jogando vôlei. E aí, chegou no momento da mensagem, eu estava assim, um sono incontrolável. E eu me lembro que eu apaguei coisa de alguns minutos assim. Quando eu acordo, todo mundo ao meu redor estava chorando. Um quebrantamento. Gente, eu estou falando de um acampamento batista, viu? O pessoal indo para o altar. A galera da igreja comigo chorando assim, olha, meu Deus do céu, o que foi que eu perdi? Sei que só do povo chorar, quase que eu começava a chorar também. Eu sou assim. Então cuidado para não vir com muito sono para a igreja. Mas mesmo com sono venha, porque eu peguei ainda o apelo. E foi muito bom, foi edificante. Queridos, esse versículo, como eu dizia, chama muito a minha atenção. Porque por conta dessa realidade, em algum momento na minha vida, adolescência, juventude, eu não estou dizendo que isso sumiu completamente do meu coração, tá? Mas mudou de perspectiva. Mas por muito tempo eu fui convicto de que Deus me separaria para viver longe de um determinado lugar e com pessoas em vulnerabilidade. Bem longe assim. Quando eu era adolescente, eu ouvia histórias sobre Francisco de Assis. Francisco de Assis, meus irmãos, e muitos outros, eles não são um patrimônio da Igreja Católica, eles são um patrimônio da Igreja de Jesus. A gente sabe que houve um período na história que a Igreja Católica e a Igreja Cristã, de modo geral, se desvirtuou, mas entenda, Deus sempre teve os seus. Até nos períodos mais tristes, de mais desvio doutrinário, Deus sempre teve os seus. Aí eu ouvi as histórias de Francisco de Assis. Coloquei, inclusive, uma das histórias que eu ouvia muito na escola bíblica. William Colgate. William Colgate, ele é o fundador da Colgate. E William Colgate, ele era um cristão. Foi por um tempo metodista, parece que depois deixou de ser metodista, mas esse americano, ele tomou uma decisão a respeito da vida financeira dele, já com a sua empresa, inclusive. De que ele só aumentaria a contribuição dele para o reino de Deus, ele nunca reduziria. E há registros, inclusive registros contábeis, de que William Colgate, ele chegava a doar para o reino de Deus 50% da sua renda. Essas histórias mexiam com o meu coração, porque eu cresci em um lar, apesar de muitas limitações, de muita generosidade, e eu experimentei generosidade. Então eu sempre peço ao Senhor um coração capaz de ser generoso. Mas por que esse versículo mexe comigo? Porque todas as coisas que eu já dei para o reino, para as pessoas, elas podem um dia não significar coisa nenhuma.
O apóstolo Paulo diz que mesmo a maior entrega de todas, entregar o seu corpo para ser queimado. Qualquer cristão na história que já entregou o seu corpo para ser queimado, quando a história dele é contada, a gente acha uma coisa maravilhosa, que entrega, que devoção, mas Paulo está dizendo que isso, até isso pode ser feito sem amor. Então, meus irmãos, o meu convite para vocês, já caminhando para encerrar essa palavra, o meu convite para você essa manhã, se você recebeu da parte do Senhor capacidade para trazer à tona aquilo que está oculto, através de uma palavra de sabedoria, de uma profecia, de uma revelação, de um discernimento também. Se você recebeu fé da parte do Senhor, se através da fé que Deus te deu, você tem abençoado outras pessoas, com as suas orações, com a fé que foi derramada no seu coração, se você tem sido uma pessoa generosa na casa do Senhor, tem sido uma pessoa que contribui com tudo que possui, e até mais às vezes, faça isso entendendo que essas coisas não são um fim em si mesmas. Eu orei com os irmãos, as irmãs na verdade do Ministério Infantil, ontem antes da EBF. Meus irmãos, só as irmãs do Ministério Infantil sabem como dá trabalho preparar um EBF. É cansativo. Antes do ensaio eu ajudei a encher bola aqui, eu já estava, ainda bem que eu não ia cantar, porque eu já estava aluado. E eu dizia para as irmãs ontem, antes da gente orar: minhas irmãs, eu sei que vocês já estão cansadas antes de começar a EBF, mas entendam uma coisa, tudo que a gente preparou, olha que painel lindo, daqui a pouco vai vir para aqui para frente, tudo que foi preparado, toda a decoração, as músicas, as canções, o Ministério do Louvor, tudo isso não é um fim em si mesmo. O objetivo disso, a razão de ser da igreja e daquilo que a gente faz aqui, é alcançar outros, é tocar a vida de outras pessoas. Então, se você dá uma oferta, se você revela a palavra e você acha que isso concluiu aquilo que você tem que fazer e não está nem aí para o outro, você está exercendo o seu dom do jeito errado. Se eu prego, se eu ensino, se eu recepciono, se eu cuido das crianças e o meu objetivo não são as outras pessoas, como é o foco desse texto, eu estou fazendo errado. Se eu toco, se eu encho um garrafão, se eu varro a igreja, se eu limpo o banheiro, e eu acho que eu terminei por causa da tarefa em si, por causa do dom em si, por causa do ministério em si, eu fracassei. Onde começa o sucesso da igreja? Começa quando amamos. Aí começa o sucesso da igreja. Eu vou pedir que você fique de pé. Eu nem fiz isso hoje, não foi? Pergunte para o seu irmão aí: você quer ser uma igreja bem-sucedida? Você quer que essa igreja seja bem-sucedida? Que ela cumpra o propósito dela? Então responda aí para ele: se você quer que essa igreja seja bem-sucedida, nós precisamos amar uns aos outros. Amém? A música que nós vamos cantar agora ao final, antes de irmos para o momento da mesa do Senhor, é mais uma vez uma outra música de comunhão. A palavra do Senhor diz no Evangelho de João, capítulo 17, que o Senhor Jesus fez uma oração, é chamada de a oração sacerdotal de Jesus. Naquela oração, Jesus disse que se nós fôssemos um, o mundo saberia que o Pai nos enviou. Então, se a igreja de algum modo tem falhado no seu papel, é porque as pessoas lá fora não nos veem como uma coisa só. Se você puder, dê as mãos ao seu irmão agora para nós cantarmos juntos essa canção que fala sobre sermos um. Não deixe ninguém sozinho aí. Vamos louvar ao Senhor, cantando que temos que ser um, que precisamos andar em unidade para que o mundo saiba. Ou seja, o amor ele não obedece apenas, meus irmãos, a um
a um papel de comunhão interna da igreja. O amor é evangelístico. A unidade, ela é evangelística, porque ela proporciona que as pessoas saibam que nós fomos enviados pelo Pai. Amém? Vamos louvar o Senhor.